Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo de Projetos. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso querido convidado. Mais uma vez não, né? Porque dessa vez ele veio como convidado. Sim. Ele era apresentador, foi o precursor, né, do Papo de Projetos com nossos colegas de administração. E eu queria apresentar a mesa, né, juntamente, antes de nós apresentarmos nosso querido convidado, a Larissa, né, minha colega aqui mais uma vez, o Gustav. Fala aí, Gustav. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal. E, enfim, por fim, nosso querido colega Carlos Magno. Boa noite, pessoal. Um privilégio estar aqui com vocês, né? Fico muito feliz que o projeto está andando. A gente sabe que o projeto deu certo quando ele tem extensões, né? Quando as pessoas pegam o projeto e melhoram ele, né? Com toda certeza. E hoje, vindo como em vez de apresentador, mas como convidado, o que muda na perspectiva? Eu acho que muda um pouquinho na responsabilidade, né? Eu acredito muito que eu tenho muito para aprender, mas também já tenho algumas coisinhas que eu posso ensinar, né? Eu acho que é muito essa metodologia que a própria Unifor tem de ensinar e aprender, e aprender enquanto ensina. Olha a gente fazendo marketing de novo para a Unifor, pessoal. A gente tem que mudar o nome desse papo de projetos. Para Papo Unifor. Papo Unifor. Acho que funciona muito bem. Então, eu acredito no caso, que melhor do que eu apresentar o nosso convidado, ele se apresentando seria uma forma muito mais prazerosa da gente entender quem é o Carlos, com o que ele trabalha, o que ele faz aqui na Unifor. Ele é estudante da Unifor mesmo ou a gente está só fazendo aquele velho marketing? Tá, vamos lá. Pessoal, eu sou o Carlos Magno, como vocês quiserem me chamar. Como ele já falou, eu sou aluno sim da Unifor, de administração do 8º semestre. Se Deus quiser, esse semestre eu me formo, né? Nós. Eu também. E aí, eu tenho 31 anos, eu já trabalho com projetos há mais ou menos uns 3 anos. Eu falo já do início da minha carreira, como é que foi que começou, é bom? Eu queria que você falasse um pouco sobre você em si. Depois a gente entra na questão de carreira, de projetos e tudo mais. Tá bom. Eu gosto muito de aprender. Eu gosto muito, como eu já tinha falado, eu gosto muito de ensinar. Eu acho que um pouco disso que me motivou a vir para a área de projetos, né? Eu sempre quis ser professor, sempre quis ensinar, e eu acho que, como é uma área que eu tenho muita afinidade, inclusive conversei com o professor Paulo, ele sempre me dá a oportunidade de estar ensinando nas turmas dele, né? Acho que certeza. Isso é uma característica que eu tenho. Eu gosto de estudar, eu sempre ando com um livro, estou lendo um livro agora de Data Science, um novo desafio que estou na minha vida. Hoje eu sou Project Lead ali na Cognitivo, que é uma empresa de São Paulo. Nós trabalhamos com dados dos mais variados e a gente entrega projetos aí para muitas empresas aí no Brasil. E eu acho que é mais ou menos isso. Mais alguma dúvida, curiosidade? A empresa fica em São Paulo. Isso, a empresa fica em São Paulo, mas não necessariamente todos os colaboradores estão em São Paulo. A gente adotou ali desde a pandemia o modelo remoto. Então, é aquela história do anywhere work. Então, qualquer lugar que você consiga trabalhar dentro dali das condições, né? Você tem internet, você tem que estar disponível, você tem que cumprir ali algumas agendas. Se você conseguir trabalhar bem, conseguir entregar resultado, não importa muito onde você está trabalhando, contanto que você entregue, né? Antes da pandemia, você já tinha trabalhado de forma remota? Sim. Ali no começo da pandemia foi quando eu comecei o meu primeiro estágio. Olha aí, o começo da pandemia foi o começo da minha parte com projetos. Legal. Ali em 2020 eu tive minha primeira oportunidade na Dell Lead, que é um laboratório de pesquisa da Dell aqui no Ceará. Poucas pessoas conhecem e o foco deles é com tecnologias acessíveis e assistidas. E lá eu tive minha primeira oportunidade com a parte de gestão de projetos, focado mais na parte de gestão ágil. Era uma vaga de estágio, mas a minha função era de Scrum Master. E como Scrum Master, eu tive que aprender da noite para o dia como tocar um projeto como Scrum Master, sendo que eu não conhecia Scrum. O que eu conhecia de Scrum era superficial, assim. Que interessante. Então, foi a primeira experiência, iniciando como estagiário, já sendo Scrum Master? Assim, eu costumo conversar com os amigos que o Scrum ele não tem muito segredo.
Entendi. Tecnicamente, com uma aula de mais ou menos uns 50 minutos, se você pesquisar um pouquinho na internet, você já vai pegar os conceitos, você já vai entender um pouquinho quais são os conceitos, os ritos, os pilares, quais são os papéis, quem são as pessoas envolvidas, e você já vai conseguir começar a aplicar. Por isso que eu gostei, porque é fácil, não é muito complexo. Agora, a complexidade está em conseguir aplicar e conseguir ter resultado através de uma metodologia. Então, eu acredito que as soft skills que a gente sempre fala na graduação, elas são muito mais difíceis e muito bem aplicadas dentro da função do Scrum Master. Sim. Porque ele tem que trazer o time para perto, ele tem que entender, o Gustav está precisando disso e disso para poder me entregar. Se eu não entender que o Gustav não está bem e que se ele não estiver bem, ele não vai produzir, talvez aquilo vai trazer um impacto no meu projeto. Então, ter essa visão humana é o que faz a diferença. Sim, Que é você saber se vender, você ter técnica de negociação, você entender de pessoas. Então, é uma série de outras coisas que vão além só da técnica. Sim. A gente acha que, meu Deus, vou fazer um curso, vou tirar uma certificação e vou estourar. Mas não é só isso. Né? Tem muitas coisas que você pode agregar e que você pode começar ainda na graduação a estudar. Sem dúvida, sem Com dúvida. certeza. Mas eu queria perguntar, antes dessa experiência, né, dessa primeira experiência, foi no início da pandemia? Foi no início da pandemia. Ali em 2020, eu apliquei para a vaga em março, apliquei para a vaga em fevereiro, quando foi em março comecei a trabalhar. Já. E aí foi o auge, o comecinho ali da pandemia, estourou mais ou menos ali para maio de 2020, foi quando a gente saiu do 100% presencial para o 100% remoto, né, e quando eu saí da empresa, a gente ainda estava no modelo remoto. Entendi. Mas assim, Carlos, a administração foi o teu primeiro curso a ser feito? Não, a administração é a minha segunda graduação. A primeira graduação... Na verdade, eu tenho uma experiência com estudo desde ali de 2009, né, que vai entregar ali a minha idade. Eu terminei o terceiro ano em 2008. Eu fiz uma faculdade de engenharia de teleinformática na UFC. Caraca. E lá, pois é, muita gente Extremos, diz, né? Uau, meu Deus, o que foi que houve? E eu achava muito difícil programar, eu tive muita dificuldade com essa parte da parte técnica. Sim. Então, eu descobri logo cedo que não era aquilo que eu queria. Então, estar do lado técnico programando, estar do lado técnico pensando uma coisa extremamente complexa, não era para mim. E aí eu mudei, né, tentei fazer outras coisas, eu fui estudar para escolas militares, voltei para o cursinho, e aí, na época, eu queria ser oficial da Marinha Mercante, acabou que não deu muito certo. E aí, quase aos meus 21 anos, ali batendo na porta, minha mãe disse assim, eu não sei o que você vai fazer, mas o ano que vem você vai ter que fazer faculdade de qualquer coisa, mas você vai ter que fazer uma faculdade. E aí foi onde eu fiz, eu acho que foi o Enem já. Fiz o Enem, passei por oceanografia, comecei a cursar. A intenção de fazer oceanografia era que eu pudesse, no final do curso, fazer o curso da Marinha Mercante. Como graduado, tinha uma opção lá na época que você podia fazer. E no meio do curso, esse curso não existe mais, ele deixou de existir. Então, os planos de carreira que eu tinha foram por água abaixo. Foram por água abaixo. E, assim, uma oportunidade que eu tive ao longo desse curso foi de fazer um intercâmbio. Eu fui para os Estados Unidos com a bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Foi uma experiência maravilhosa. Aprendi inglês. Qual cidade? Eu fui para San Diego, na Califórnia. Passou quanto tempo lá? Passei 1 ano e meio. Era daquele programa que eu apliquei para Portugal. E aí acabou que em Portugal deu muita gente aplicando naquele momento e aí não comportava o número de pessoas que tinham aplicado simultaneamente e eles abriram uma exceção que você poderia escolher. Então eu tinha ali o mapa mundi na minha mão, eu podia escolher qualquer país e que eu ia aprender o idioma na hora, né? Eu ia ter 6 meses para aprender. Sim. E aí eu passei 1 ano e meio lá em San Diego, fui em setembro de 2013 e voltei em janeiro de 2015. Depois de uns 2 anos, eu percebi que não dava, entendeu? Então, só finalizei ali as últimas disciplinas e fui fazer outra coisa da minha vida. Entendi. Foi onde eu comecei a estudar vendas, foi onde eu comecei a estudar marketing. Aí eu cresci na parte de vendas. Um colega daqui de Fortaleza disse assim, olha, tem uma oportunidade lá para você trabalhar lá em Recife. Aí eu, tá bom, vamos para Recife.
E aí eu fui para Recife e eu ficava indo toda semana. Eu estudava já aqui na Unifor, no começo de 2019, no meus primeiros semestres. Quem me conhece há mais tempo vai saber dessa história. Quinta-feira à noite eu viajava e voltava no domingo à noite. Então, era uma vida muito corrida e foi muito legal, muito divertido. Eu conheci um outro mercado, comecei a trabalhar com vendas. E eu sabia que eu queria alguma coisa diferente. Eu dei uma passada no marketing, montei uma mini urgência, né? Então, eu atendi ali com o social media. Então, se vocês forem observar... Muitas tem experiências. muitas experiências. Tem muita Então, quando coisa. as pessoas dizem assim, poxa, tão rápido tu cresceu. Aí eu disse, então, é porque não foi tão rápido. São 10 anos tomando porta na cara, são 10 Sim. anos levando muitos nãos, são muitas oportunidades que eu agarrei. Eu tive a experiência do intercâmbio que o Gustav tá vivendo na pele agora, uma experiência que eu tenho certeza que para o resto da vida dele ele vai lembrar. Por mais que ele volte para o país dele e volte a morar lá, ele sabe coisas e ele viveu coisas que ele vai levar para o resto da vida. Para Sem qualquer dúvidas. carreira que ele for seguir, isso vai agregar na vida dele, como agregou na minha e como Sim. agregou de várias pessoas. E eu acho que a área de projetos, já puxando, né? Pronto, era isso que eu queria perguntar. Puxando, para a área de projetos, o que é que isso agregou na minha vida? Porque, assim, o gerente de projetos, ele não escolhe o projeto. A gente não escolhe muito a área. Então, ele precisa, tecnicamente, saber de todos os detalhes? Não. Mas ele precisa ser um cara muito bom com pessoas. Ele Sim. precisa entender a técnica mínima para poder gerir um projeto. Como um SM, o que é que o SM no Scrum vai fazer? Ele vai simplesmente facilitar o Scrum. Sim. Ele é um facilitador. Ele é né? um facilitador. Ele não é a pessoa que vai ter que conhecer tecnicamente. É bom que ele tenha uma certa noção para que ele consiga facilitar algumas coisas melhor, né? Tirar um bloco, algum problema de infraestrutura, algum problema com o cliente, algum problema entre as pessoas. O cara entregou um código que não está funcionando. Por quê? Então, saber fazer as perguntas certas vai te ajudar. Entendi. Mas isso não é impeditivo. Então, principalmente as pessoas que querem vir para o lado tech, né, que querem migrar para a parte de tecnologia, porque hoje é um boom, né? Quem não quer vir para a área de tecnologia? Porque todo mundo diz, é onde tem dinheiro, é onde a gente vai ficar rico. Consigo trabalhar home office. Consigo trabalhar home office, eu consigo crescer. Então, assim, existe sim algumas coisas que você vai ter que ter uma noção muito boa, outras você vai ter que, de fato, saber, mas que você não precisa ser o especialista, Sim. entendeu? Sim. Entendi. Só para a galera ficar ligada, porque a gente está utilizando muitos termos, né, que talvez as pessoas não tenham tanta familiaridade. Dentro da gestão de projeto, pessoal, nós temos duas linhas muito claras a serem seguidas, certo? São duas metodologias, por assim dizer. Nós temos a metodologia de cascata, né, o PMBOK, que é uma metodologia que ela é um pouco mais antiga, ela é muito defendida por empresas de construção, arquitetura e tudo mais, que existe uma especificidade muito clara. A gente não vai se aprofundar tanto, mas para quem assistiu o primeiro episódio, né, com as nossas queridas entrevistadas arquitetas, entendem que a linha de raciocínio que elas vão utilizar é uma metodologia um pouco diferente da que o Carlos utiliza. E você tem a metodologia ágil, né, que dentro dessa metodologia ágil, você tem o Scrum, né, que é como se fosse uma submetodologia, como se fosse uma Bom, ferramenta. eu tenho várias formas de abordar o ágil. O ágil ele está muito mais como uma forma de pensar do que necessariamente uma metodologia. Por que a gente Entendi. chama de framework? Porque ele é como se fosse... Ele não é rígido. É muito mais na forma de pensar, é muito mais baseado no conceito do que em regras. No PMBOK, a gente tem regras claras e passo a passo para seguir. Primeiro você faz isso, depois você tem um termo, você tem um escopo, TAP você tem um também. TAP, no final você vai ter um TAP, você tem uma linearidade. você tem um caminho a seguir. Então, uma pessoa com pouquíssima instrução, ela consegue olhar para aquilo e dizer assim, entendi, tem vários passos aqui que eu vou ter que seguir para poder chegar no meu objetivo final. Perfeito. Já no ágil, eu tenho muito mais liberdade para tomada de decisão rápida e mudança de escopo, mudança de acordo com aquilo que gera mais valor. E a outra vantagem é que eu consigo entregar de maneira mais rápida, pequenos blocos funcionais para que eu possa ir validando com o meu cliente. É de fato isso que tu quer? Entendi. É exatamente nesse caminho que a gente está seguindo o projeto que vai te gerar mais valor ou não?
inclusive tocando um projeto em que o cliente chegou para a gente, depois da gente já ter rodado já uns 30% do projeto, e ele disse assim, então, isso não é muito bem o que eu quero. Ai, não. E, certo, e o que é que te gera mais valor hoje? Ah, é isso, isso, isso. Eu quero um workshop assim, eu quero que você faça isso aqui, a minha equipe precisa de um apoio de sustentação de tal maneira. Então, essa flexibilidade, um projeto tradicional não me daria. Sim. Porque eu ia ter que finalizar o projeto e começar um outro projeto do zero. Perfeito. Nessa linha de raciocínio, não. Do ágil, eu tenho ali, no caso, um bolsão de horas em que eu vou utilizar de acordo com as necessidades do meu cliente, Sim. a fim de gerar valor para ele. O principal, meu foco principal é em gerar valor para ele. Não importa se ele vai pedir para eu mudar o projeto 30 vezes. Está dentro do meu orçamento, está dentro do meu número de horas. Se ele pediu, a gente vai mudar. Perfeito. Então, como já foi expresso, né, então a gente não trata bem como se fosse uma metodologia, né? Dependendo da situação, dependendo da empresa, da linha de raciocínio, enfim, do cliente e afins, você tem ferramentas para explicar que a metodologia do cascata seria mais interessante, ou dentro de uma empresa de tecnologia, de marketing, né, talvez. Sim, com a Larissa certeza. é do marketing, ela consegue explicar bem para a gente conseguiria utilizar a metodologia ágil, o Scrum por si só, e dessa forma gerir projetos de uma maneira muito mais facilitada. Bom, quando a gente fala de gestão de conhecimento, e quando eu falo gestão de conhecimento é que, por exemplo, vou pegar um exemplo agora dos meus projetos. Meus projetos agora são de Data Science. Certo. A Data Science ela é uma ciência, e como uma ciência, ela tá mais para arte do que para propriamente uma ciência. Por quê? Porque ela envolve criatividade, ela envolve maneiras diferentes de você solucionar problemas. Então, o que acontece? Eu não tenho como te dizer no primeiro dia exatamente tudo que a gente vai fazer até o final do projeto. Sim. Porque ao longo do projeto é que a gente vai descobrir, poxa, de fato, esse teu dado aqui vai ser o melhor para a gente. Ou então, vamos fazer essa modelagem faz sentido para você? Aí você vai usar, então, eu acabei de perceber que isso aqui não agrega para mim. De Sim. fato, para mim, o que agregaria era ter aqui um dashboard e que eu tivesse tais informações para que eu tomasse a minha decisão de fábrica. Sim. E que me orientassem de uma maneira melhor. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Você acredita que as metodologias ágeis elas conseguiriam ser aplicadas para mais mercados, para mais áreas e tudo mais, e não ficar somente talvez na área de tecnologia, marketing, publicidade? Eu entendo que, assim, existe primeiro as pessoas precisam entender que metodologia ágil não necessariamente é Scrum. Sim. Scrum, foi um precursor, foi um dos primeiros, mas ela não é a única. E outra coisa, o Scrum, ele tem evoluído, né? Quando eu falo que o Scrum tem evoluído, é que as empresas não têm utilizado simplesmente o by the book. Uhum. Porque quando você diz assim para mim, não, na minha empresa a gente usa o Scrum, a gente faz todos os ritos, lá tem um SM, lá tem tal coisa. Beleza, você faz o básico, você faz o que está escrito no papel. Mas na tomada de decisão, de fato, você é ágil ou você é cascata? Ou tudo tem que ser nos mínimos detalhes? A vantagem da agilidade é a tomada de decisão rápida para uma adaptação, né? Transparência, inspeção e adaptação. Se você não tem isso, você não tem um time verdadeiramente ágil. Perfeito. Você tem ali uma metodologia que, de fato, você quis seguir regras. Perfeito, eu já ia pontuar mesmo que, assim, a metodologia ágil, ela é ágil exatamente porque as pessoas, elas não precisam seguir regras, né? Elas não precisam seguir exatamente um passo a passo. Elas têm ali a base do que é o Scrum, do que é a metodologia ágil, mas elas vão conforme ali a adaptação de todo um projeto, até porque na metodologia ágil também tem aquilo de uma equidade, né? Não existe uma superioridade dentro de quem está fazendo o projeto, uma hierarquia, perfeito. Então, existe muito isso de você analisar o que precisa ser feito. Isso no marketing também é feito, assim, né? Atualmente eu trabalho com CS e a gente tem que, quando a gente está fazendo, por exemplo, trabalho numa empresa de tecnologia, quando a gente está produzindo um software ou um gestor, por exemplo, a gente precisa pegar muito a informação, colher o dado do que o nosso cliente precisa. E, para isso, a gente vai fazendo aos poucos. Então, eu estou fazendo ali, você deu o exemplo do dashboard, eu me lembrei. Estou fazendo ali um dashboard, mas eu estou fazendo ele meio que padronizado, mas eu percebo que existe uma dor ali no meu cliente, que ele precisa saber essa informação, ou eu preciso de um indicador diferente, eu vou colocando isso aos poucos. À medida que eu vou
tendo essa percepção, né? E eu queria aproveitar para perguntar assim, né? Você falou que começou a trabalhar ali com projetos dentro da Dell, correto? Mas quando você entrou na Dell, você já tinha um conhecimento de projetos? Já tinha visto isso na faculdade? Ou viu isso nas experiências, assim, de trabalho mesmo? Eu vi que na vaga era uma vaga que utilizaria Scrum, eu fui ver o que era Scrum no meio do caminho. Então, eu fui fazer um curso de Scrum. Todos. Um curso de Scrum para colocar no meu currículo, o Scrum Fundamentals, sei lá, 2 semanas antes. Entendi. E aí, na minha primeira semana, meu chefe simplesmente disse assim, tu já mexeu no Gira? Gira? O que é o Gira? Para quem não sabe, Gira, ele é um software de gestão seria uma gestão de projetos, mas é uma gestão de projetos, gestão de atividades de um modelo mais ágil. Então, você pode usar Scrum, Kanban lá dentro. Então, até para escrever Gira, eu botei G-I-R-A, porque eu não sabia nem como se escrevia. Eu escreveria assim. Mas é J-I-R-A. Então, eu nunca tinha ouvido falar de Gira. É tanto que eu escrevi errado. Esse aqui é o meu caderno de lá, ó. Isso aqui das minhas anotações que eu tinha das minhas primeiras semanas. Ó, o que é um relatório de burn down? O que é um relatório de burn up? Eu ainda tenho daquela época algumas anotações. Então, assim, que eu trago para saber, para mostrar aqui. Não é simplesmente a técnica pela técnica. Não é a técnica que vai te fazer chegar no patamar mais alto de gestão. Não é isso que vai te impulsionar e vai fazer com que teus projetos tenham um resultado. É você saber que do teu lado vão ter pessoas. Sim. E essas pessoas, elas precisam ser ouvidas, essas pessoas, elas precisam de uma liderança, e essas pessoas, elas não precisam de um chefe. Elas sabem o que elas precisam fazer, elas só precisam de uma certa direção. Direcionamento. De alguém que diga assim, poxa, eu estou aqui para te ouvir. Beleza, tu precisa fazer tal coisa. Tu precisa dar minha ajuda para mais alguma coisa? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Interessante. Assim, nós temos 2 pessoas que trabalham com metodologias ágeis. Eu, por exemplo, hoje eu sou farmer e especulador de criptoativos. Mas eu já trabalhei em outras empresas e tudo mais, e eu sempre lidei com projetos através do cascata, de fato. Eu sempre vim ali de uma metodologia mais voltada ao PMBOK e tudo mais. Então, quando eu, no caso, pelo menos as minhas perspectivas, tá? Tive contato com metodologias ágeis, Scrum e tal. Eu tive certas dificuldades, inclusive até certas barreiras, que à medida que o tempo vai passando, né, e inclusive essa conversa está sendo muito importante para isso, para quebrar essas barreiras, entender que existe espaço para isso e que cada vez mais metodologias ágeis como Scrum, enfim, o Kanban são disseminadas e podem ser implementadas, inclusive, ao cascata, talvez para tornar o cascata um pouco mais ágil, né? A própria metodologia já está tentando se tornar mais ágil justamente para compor numa necessidade, se você rever o projeto e afins. Mas eu queria que você explicasse um pouco mais, que é uma dúvida minha, talvez seja uma dúvida da maioria da galera, sobre a falta de hierarquia. Porque dentro de uma gestão de projetos, eu lembro que essa foi a minha primeira grande barreira. A falta de uma hierarquia. Eu via com muito maus olhos, né, dentro de uma gestão de projetos não ter um processo hierárquico. Mas hoje, naturalmente, eu entendo a benéfice disso e eu queria que você explicasse um pouco para a galera o quanto que isso é importante, o quanto que isso dá ferramentas para o time, para trabalhar, para ser mais criativo, para entender mais a sua importância, né? Se você puder comentar um pouco mais sobre isso. Veja bem. Porque eu veja bem. Imagina que você tem 2 cenários, tá? Um é que você tem uma empresa em que você trabalha, que você tem um chefe que constantemente está ali te cobrando sobre um relatório, sobre uma pauta, sobre alguma coisa específica. E a metodologia dele de cobrança, ela é punitiva. Porque se você entregou, tá ok. Se você não entregou, não tá ok. E tá muito ruim para você. Menos uma estrelinha. Menos uma estrelinha. Entendeu? Você é baseado simplesmente nas suas entregas. Você não faz parte do processo. Ele não quer saber se você está bem, se você está mal. O importante é você entregar. Agora vamos para o outro lado.
E por isso que ele se aplica muito bem para o desenvolvimento de software, por exemplo. Vamos dizer que você tem um time, um squad muito bem, que as pessoas costumam chamar, né? E dentro desse time, eu não tenho ali a função do chefe, eu tenho ali a função de pessoas que estão no mesmo nível, que podem opinar, são pessoas que têm vivências diferentes, e aí pode ser que uma pessoa do meu time tenha uma forma de resolver que seja mais rápida e mais barata do que a que eu saberia fazer. Sim. Então, faz sentido eu, como chefe, ditar como as coisas vão ser de cima para baixo? É uma cabeça pensando. Quando eu tenho um modelo horizontalizado, né, ainda que eu tenha a figura do facilitador, ainda que eu tenha uma pessoa que vá guiar, ainda que eu tenha uma pessoa que faça a comunicação com o meu cliente para trazer, ou duas, às vezes eu tenho a função do CS que vai trazendo informações, colhendo informações também, eu tenho mais cabeças pensantes no mesmo problema. Pessoas que vão tentar trazer e chegar em um consenso para trazer ali um resultado. Perfeito. E o resultado esperado é gerar valor para o cliente. Enquanto aqui eu tenho uma pessoa, no máximo duas, que vão tomar decisões. É legal para alguns projetos. Algumas coisas elas precisam ser, de fato, ainda puxadas. Principalmente projetos de construção civil e que o meu time não tem uma capacidade de tomada de decisão muito grande, porque nem pode ter, porque ele não foi preparado para aquilo. Não espera-se que ele tenha isso. Não espera-se que o peão saiba exatamente como construir uma parede. Agora, se você perguntar para ele por que é que ele faz daquele jeito, ele vai te dizer, eu vou fazer por isso porque só funciona desse jeito. Se eu fizer dessa outra maneira, não vai funcionar. Sim. É tanto que a gente vê vídeo hoje na internet que são os peões de obra, né, por aí, fazendo coisas que a gente diz assim, meu Deus, como é que ele está fazendo isso? Que loucura! E assim, são coisas que pessoas que fazem isso todos os dias e que muitas vezes são conhecimentos que são desperdiçados. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura extremamente hierárquica e que não escuta o cara lá da ponta. E que eu simplesmente desprezo o conhecimento dele, mas que ele poderia ser aproveitado, né? Sim. Então, assim, eu não sou um crítico do PMBOK, eu não sou, inclusive, eu faço parte da instituição como voluntário, né? Eu acho que é um conhecimento que agrega, ele é um conhecimento que faz parte, uma pessoa que trabalha com agilidade, é importante ele ter um conhecimento sobre gestão de projetos em cascata, é importante que ele saiba aonde que isso conversa, porque em muitas empresas a realidade não dá para você aplicar simplesmente ágil puro. Não dá para aplicar PMBOK puro. E muitas vezes, em 99% dos casos que eu estou vendo, o mercado está exigindo que você saiba fazer o mix das duas coisas. Sim. Ou porque a empresa ainda está amadurecendo, ou porque ele quer que seja daquele jeito mesmo, porque funciona muito bem. Entendi. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você defendeu muito bem a metodologia ágil, não atacou a cultura de PMBOK, mas eu estou muito curioso quais são as dificuldades dentro de cultura ágil para manter? Tricky question. Tocou na Aqui ferida. aqui a gente só tem perguntas capciosas, viu? Perguntas que chega, eu vou me remexer aqui na cadeira. Você acha que você passou o projeto pra gente deixar assim? Fácil. Olha, é muito difícil que todas as empresas estejam no mesmo nível de maturidade. Então, a maior parte das empresas ela está mais preocupada em seguir o livro, seguir o método, do que, de fato, ter ali uma cultura verdadeiramente ágil. E, segundo, tem empresas que querem ser ágeis só porque é bonito. Porque eu sou ágil, eu tomo decisões rápidas. Mas que, no fundo, ele está fazendo um cascata. Porque ele está há 30 anos tendo resultados sendo... no modelo de hierarquia forte, no modelo que tem uma liderança que é quase um... Ele é como se fosse ele é meio cone duplo, pirâmide dupla. Ele é uma pirâmide que eu tenho muitas pessoas na base, eu vou subindo, eu tenho uma gestão, mas quando eu chego na alta gestão, eu inverto. Eu tenho muitos vice-presidentes, eu tenho muitas pessoas para colocar em cargos estratégicos. Então, para isso, é muito difícil você substituir um modelo inteiro por um modelo ágil. E é para isso que existe hoje uma outra metodologia, que é o SAFe. O SAFe é uma metodologia de ágil escalado, né? De aplicação ágil escalada, que muitas pessoas até dizem que nem é tão ágil assim. Dizem que SAFe não é ágil. Eu não concordo. Eu vejo como ágil. É um método que funciona muito bem. Eu tenho uma amiga que mora na Holanda que trabalha com SAFe e ela assim, é apaixonada. Hoje o meu mentor de agilidade, que é o Harry,
ele é instrutor de SAFe e, assim, é onde as grandes organizações, né, que têm esse problema de ter uma grande estrutura conseguem se espelhar. Eles conseguem trazer o SAFe para suas empresas como uma forma de trazer agilidade e não usar mais o PMBOK, por exemplo. Seria uma metodologia um pouco mais híbrida? Seria o meio termo? Seria quase um meio termo. Entendi. Eu tenho padrões e processos como eu tenho no PMBOK, mas eu tenho uma cultura muito mais voltada para agilidade do que o PMBOK. Entendi. E o PMBOK tem tentado, sabe? Se você ver as últimas edições do próprio livro, ele já coloca um capítulo de agilidade, ele já tem ali algumas outras certificações, o PMI ACP, se eu não me engano, DASM, se eu não me engano. Então, eles estão tentando, porque se você não muda conforme o mercado muda, você fica para trás. De fato. Fica mesmo. Você fica para trás. Eu queria te perguntar, Carlos, assim, né? Na minha percepção, eu vejo que muitas grandes empresas não conseguem trabalhar com agilidade, principalmente pela quantidade de funcionários. Então, eles veem a necessidade dessa hierarquia e acaba que a agilidade ela fica um pouco para trás, apesar deles quererem aplicar. Então, eu acredito que esse SAFe ali seja uma saída para eles. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu vi, na verdade, sexta-feira, um case aqui da Smaltec, que deu uma palestra pra gente, e eles são uma empresa extremamente grande aqui, né, da Fundação Edson Queiroz, e eles mesmos falaram que os projetos deles são dentro da metodologia PMBOK, porém eles têm processos que têm squads que trabalham com ágil. Então, como que seria, na sua opinião, essa divisão, né? Eu tenho um projeto baseado em PMBOK, mas eu tenho equipes que trabalham com ágil fora desses projetos, ou só dentro de um processo, né? Um processo feito dentro do ágil. Bom, muito bom. E é o que eu falei. Por isso que o gerente de projeto, ou a pessoa que trabalha que quer vir para a área de projetos, ela tem que dominar as duas coisas. Uhum. Porque a maior parte dos cenários vai ser isso aqui. Entendi. Vão ser grandes empresas que já têm uma estrutura de PMBOK muito forte, muito consolidada, que funciona, que dá resultado. Porque é o tamanho da Smaltec. É uma empresa gigantesca. A pessoa que disser que a Smaltec está dando errado, ela tem que rever os seus conceitos do que é dar errado e o que é dar certo. Então, assim, ela dá muito resultado. Então, implantar uma coisa, uma metodologia, você tem que ter muita responsabilidade. Funciona no modelo híbrido? Eu creio que sim. Principalmente o que é que tem funcionado. Muitas empresas, elas têm a sua TI ou o seu departamento, pelo menos ali de atendimento, de Service Desk, Service Now em modelo, muitas vezes Kanban. Uhum. Quando é atendimento de chamada, eles usam o modelo de Kanban, que é um sistema puxado de agilidade, né? Muito conhecido, que é o modelo Toyota, né? Vocês podem até pesquisar sobre Kanban. E às vezes a TI é com o modelo de squads, como a amiga falou. E por que funciona? Porque eu tenho ali um modelo meio que híbrido. Os times vão funcionar como células que vão entregar propósito intervalados. Sim. A cada 7 dias, a cada 15 dias. E a única diferença que eu vou ter é que nesses times eu vou ter também uma pessoa que vai fazer um reporte para uma gestão. E essa gestão vai ou seja, com o squad é ágil e para cima é cascata. Sim. Só que tem que ter cuidado para não estar pegando cascata e dividindo em sprints e estar cobrando igual Exatamente, era exatamente isso que eu queria perguntar. Então, assim, existem casos em que a pessoa diz que usa agilidade, mas no fundo ele só deu o nome de squad, chamou as pessoas de SMPO, que é Scrum Master e Product Owner, e pronto. Perfeito. Mas que de agilidade não tem nada. Então tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. Eu entendo que, sim, envolve um pouco de maturidade da organização, ela vai levar um certo tempo para se adaptar. Você entende que o mercado está demandando um pouco mais de metodologias ágeis, demandando um pouco mais de Scrum? De fato. Principalmente porque nós vivemos uma transição muito para a tecnologia. Então, se a gente está vivendo uma transição para a tecnologia, a gente está vivendo uma transição para a agilidade. Principalmente pós-pandemia, talvez? Sim. Principalmente porque a pandemia ensinou que a gente consegue trabalhar de casa. Sim. Que a gente consegue trabalhar remoto. E muito que os times que conseguem dar mais resultado, os times de TI foram os times que mais cresceram durante a pandemia, em contratação. Sim. E aí tem gente, né, que avacalhou, né, que fica com 3, 4 empregos simultâneos e... Conheço, viu? Não vamos dar nomes aos bois. Se acusem, né? Aí. Então, eu queria perguntar, Carlos,
continuando, vamos supor que eu, por exemplo, né, não tenho tanta experiência na metodologia ágil e tudo mais, queria entrar nesse mundo. Quais seriam meus primeiros passos? Por onde que eu começaria? Uma pessoa que está ali assistindo nosso podcast e acha interessante não somente a questão do projeto, enfim, mas de uma linha de raciocínio um pouco mais ágil, quer entender um pouco mais sobre Scrum, quer entender um pouco mais sobre o Safe, tá ali. Não, mas eu já faço o Cascata tá dando certo e tudo mais, mas eu queria um pouco mais de agilidade, então eu queria achar um meio termo ali. Onde que ela deveria buscar esse conhecimento? Por onde que ela começaria? Existe um first step? Existe algo que você poderia indicar? Bom, muito boa pergunta. Primeiro você precisa se engajar numa comunidade que fale o que você está buscando. Então, eu acho que o primeiro passo é você procurar grupos, e cada cidade tem grupos que se reúnem para tratar de determinados assuntos sobre agilidade. Por exemplo, eu faço parte de um grupo que chama Scrum Aplicado. É um grupo que é originalmente de São Paulo, mas com a pandemia e com o fato de a gente estar agora num mundo cada vez mais global, uma das nossas fundadoras mora na Alemanha. Olha aí. Então, ela tá lá em Berlim, eu estou aqui em Fortaleza, um está em São Paulo, um está na Paraíba, um está não sei aonde, e a gente faz reuniões, a gente debate sobre temas, tem um grupo do WhatsApp que a gente se ajuda, né, tira dúvidas, principalmente gente que está começando na carreira, que pergunta, como é que eu vou fazer uma entrevista amanhã? Alguém pode me falar sobre dicas? Então, você estar engajado nessa comunidade. Eu acho que é o passo número 1. Como é que eu faço para encontrar? Tem o Meetup, que é o Meetup. É um site que você vê eventos online e que você pode botar lá sobre os temas que você quer participar e você entra nos grupos. Geralmente, as pessoas botam também o grupo do WhatsApp para você entrar lá nos grupos. Que mais? A gente pode falar também sobre certificações. Certo. Empresas certificadoras. Vou chegar na certificação. E aí, você pode... Eu acho que o segundo passo é você procurar no YouTube. O YouTube tem muito conteúdo legal, gratuito. Foi por lá que eu comecei a aprender sobre agilidade. Foi lá que eu dei os primeiros passos sobre Scrum, Gira, sobre minhas primeiras métricas que eu estudei, o que é um burn-up, o que é um burn-down, como é que funciona o Kanban, quem são as pessoas que estão envolvidas no Kanban, como é que eu faço para aplicar o Kanban. Tem tudo no YouTube, de graça. Mas se eu quero ir para o próximo nível, aí eu vou ter que tirar uma certificação. Eu começo a certificação ali, pode ser com o Scrum Fundamentals, que é aquelas mais básicas, que é SFC, se eu não me engano, que foi a primeira que eu tirei. E aí você pode também ir para uma certificação de uma empresa maior, que é um Scrum Alliance ou Scrum Org. A Scrum Alliance, ela cobra hoje mais ou menos uns R$3.000 para você tirar uma certificação de Scrum Master. Sim. Você faz um curso de 2 dias, tem várias empresas que certificam. Você faz o curso de 2 dias, faz a prova tem 50 questões, você tem que tirar 75% da prova. Passou, você tem a certificação durante 2 anos. Para renovar, você paga ali uma taxa, eu não sei se é $50. É um valor, assim, mais ou menos, que você renova a cada 2 anos. Mas é super simples. Entendi. E o próprio site da Scrum Alliance, depois que você tirou a certificação, que você já tem todo o material, tem vários webinars, tem artigos, como começar minha carreira de Scrum Master, links do Miro para você fazer uma retrospectiva melhor, o que eu devo abordar na minha review, como eu devo abordar o meu cliente. Todo esse material já está lá dentro do site, só para você investigar e aprender mais sobre. Entendi. Então, não é só você pagar uma certificação, a empresa que eu me certifiquei, ela quer que eu tenha resultado, porque ela quer que eu cresça. Ela então, continua fomentando, né? Ela continua fomentando. Como eu começaria se eu fosse dar um passo atrás e eu não tivesse nenhuma dessas experiências? Eu ia tentar procurar uma vaga de estágio com gerenciamento de projetos júnior, que eu visse que fosse na parte de ágil, ou eu procuraria uma vaga de SM, de Scrum Master Júnior. Uma vaga que me desse a oportunidade de começar a aprender sobre isso. Muitas vezes vocês vão ver que as empresas querem pessoas que sejam um pouco mais pleno sênior.
Sim. Então, como é que eu faço para ter um conhecimento de um pleno sênior? Participando de projetos, procurar na internet aonde precisa um Scrum Master para trabalhar voluntário. E vocês metem as caras. Assim, cara, estou precisando ter uma experiência e eu topo, inclusive, ser voluntário de um projeto. Tem projeto social que é feito em ágil. Olha que interessante. E aí você Muito pode legal. procurar se associar, inclusive participar desses seminários, porque você vai estar se divulgando lá no LinkedIn, participar também dos grupos que eu estou falando, o Scrum aplicado é um deles, inclusive a gente teve um link-off um dia desses, e tá com essas pessoas que falam sobre isso, elas sabem onde é que estão as vagas. Às vezes surge uma vaga lá na minha empresa e o Gustav tem todas as características, porque eu não posso indicar para ele? Sim. Ele é uma pessoa que eu conheço, que está ali no meu convívio, que eu estou vendo que está aprendendo, está buscando, eu posso passar uma oportunidade para ele. Então, eu acho que estar envolvido nessa área vai te ajudar. Perfeito. A gestão de projetos, ela tem muito isso da experiência, né? Você precisa colocar a mão na massa para dizer que você realmente tem ali a experiência com o projeto. Então, eu acredito que, como você mesmo disse, você precisa, às vezes, colocar a cara a tapa, né? Tomar umas portadas na cara, às vezes, também, para poder dizer que você tem a experiência, para você se tornar um profissional competente também, né? Porque a experiência que forma a gente aqui dentro da faculdade, a gente estuda muito, assim, né? Uma linguagem mais, assim, grosso, né? Assim, a gente estuda, dá uma passada, né? Mas só quando a gente entra no mercado de trabalho é que a gente consegue perceber as dificuldades, os pequenos detalhes que só a experiência mesmo pode proporcionar pra gente. Perfeito. Aí eu aproveito já para dar um gancho aqui de saber como que é esse processo de entrar no mercado de trabalho, né? Por onde que começa? O LinkedIn é uma boa porta de entrada, você se expor ali, você está postando seus projetos, divulgando seus certificados. Existem outras ferramentas? Eu sei que hoje em dia tem muitos sites de tecnologia, né? Então você consegue, que os tech recruiters, né? Eles entram lá para pegar pessoas da tecnologia. Então existe isso dentro do gestão de projetos também? Bom, muito bom. Todas as vagas que eu consegui até hoje ou foram indicação ou foram LinkedIn. LinkedIn é um negócio que tem que estar lá na tua aba de favoritos e tu tem que abrir todo dia. Ah, por quê, Carlos? Porque você tem que saber o que é que está aparecendo, quais são as vagas. Seguir as empresas, seguir as pessoas que você acha que sejam relevantes na área, saber o que é que essas pessoas estão falando. E aí agora eu estou, inclusive, num mastermind do Harry, né, que é o meu mentor de agilidade, e ele fala... vou dar segredos aqui que ele fala, senão era para sair do mastermind, já vou dar um segredinho. Olha aí, pessoal. Seguinte, ele disse assim, você quer ser uma referência, você precisa postar 2 vezes por semana no LinkedIn sobre esse tema. Ah, Carlos, mas eu não sei muito sobre Scrum. Estuda, cara. Como é que tu quer trabalhar numa empresa que vai utilizar o Scrum, que vai utilizar o Kanban, se tu não está se dando o trabalho nem de estudar um tema? Ah, o que é Mindset Ágil? Não sei. Vou estudar e vou fazer uma postagem essa semana. O que é métrica Burn Up e Burn Down? Não sei. Vou estudar e vou fazer uma postagem essa semana. Os recrutadores e os tech recruiters e as empresas que vão te contratar vão olhar o teu LinkedIn, vão ver as tuas publicações. Esse cara sabe o que ele está falando. Eu posso contratar ele porque na hora que eu precisar fazer um burn up, ele sabe fazer. Na hora que eu precisar avaliar aquela métrica, ele vai saber fazer. Então, eu acho que isso é um bom caminho também para você se expor. Tá lá no LinkedIn, aplicar... não é só aplicar para a vaga. Aplicou para a vaga, ver quem é o aplicante, fala, oi, tudo bom, tal, meu nome é tal, eu estou começando na área de projetos e eu vi que essa vaga, ela abriu agora e eu acho que eu seria um bom candidato por isso. Tal. A gente poderia trocar uma ideia? Legal. Então, abordar as pessoas, não ter medo. Se vocês forem ver, no último ano, quantas vagas eu me inscrevi, para quantas vagas, de fato, eu fui para a entrevista, vocês iam ficar surpresos. Porque, assim, eu acho que eu devo ter me inscrevido, assim, do começo do ano para cá, assim, sem exagerar, pelo menos mais de umas 1.200 vagas. Só na Europa, só enquanto eu estava lá, passei 3 meses lá fora, só na Holanda eu devo ter me inscrito, assim, umas 150 vagas. Aí tem Portugal, tem Espanha e tal. Então, assim, se você pensar no Brasil todo, a gente tem a oportunidade, a gente consegue trabalhar remoto, gente. Então, vejam isso como uma oportunidade. Tem vaga em Fortaleza? Tem. Mas tem vaga em São Paulo, que está contratando. Tem vaga em Brasília. Tem vaga em Belo Horizonte. Tem vaga em Porto Alegre. Então, assim, vocês têm que entender que se é remoto, melhor ainda. Eu não preciso nem sair de casa. Maravilhoso, pessoal. Maravilha. Não tem coisa melhor, Eu não. trabalho remotamente, eu sei o como... Eu tô amando.
Tem pessoas que têm ojeriza, né? Não, eu quero estar lá, eu quero pegar o trânsito lá e tudo mais, eu quero chegar no... Ótimo, bom pra você. Vá lá, bom pra você, mas Bom pra pra mim eu você. tô muito bem. Eu queria que a gente pegasse e conceituasse um pouco mais sobre o Squad, né? O conceito de Scrum Master, de PO, né? Dos próprios devs, enfim, são times relativamente pequenos, né? E com suas atribuições bem definidas. Isso. Uma squad, né, um time que vai trabalhar em Scrum, Kanban, é importante que ele não seja muito grande, para que eu não tenha uma diversidade de opinião que seja tão grande que eu comece a ter conflitos. Porque senão eu não vou conseguir chegar do ponto A para o ponto B. Certo. Mas ele tem que ser grande o suficiente que eu tenha ali pessoas que consigam resolver o problema. Ou seja, tem que ser multidisciplinar o suficiente que eu consiga resolver um problema. Eu tenho 3 papéis dentro do Scrum, que é o Scrum Master, que é o facilitador, Sim. o Product Owner, que a gente chama de PO, que ele é o cara que é o dono do produto, é o cara que vai ali, de fato, desenhar e dizer como é que o produto vai caminhar, ele vai pegar as dores do cliente, vai transformar em histórias, e aí o time vai construir o que esse cara está dizendo. Sim. E eu tenho ali o próprio time de desenvolvimento, que são os braços do projeto, né? Então, o que o SM vai fazer, o Scrum Master? Ele vai, de fato, tirar os impedimentos. O time está com dificuldade disso, o time não está conseguindo acessar, o time não está conseguindo fazer os ritos, quais foram as lições aprendidas da última sprint para cá, o que é que a gente precisa, o que é que a gente pode fazer para melhorar a performance do time. Então, essas são perguntas que o Scrum Master vai fazer. Perfeito. O PO, ele já vai saber o que é que o cliente está esperando receber, qual é a expectativa dele, será que a gente consegue entregar valor nessa próxima sprint fazendo tal funcionalidade? E o time de desenvolvimento vai fazer outras perguntas. Eu caracterizo muito o PO como se fosse um tradutor, né? Do que o... Ele é um translator. Um translator do que o mercado quer, ou o que o cliente quer para os desenvolvedores, né, conseguirem colocar. É muito importante que o PO tenha um pouco de noção na área. Sim. Por quê? Porque ele não vai só passar o que o cliente está falando, mas ele vai traduzir de acordo com a experiência dele para que aquilo seja enriquecido. Sim. Ele tem que pegar aquilo, né, que o cliente está passando, mas ele também tem que ter a perspectiva da tecnologia para ser aplicada, né? Porque às vezes os clientes, a gente tem que também pensar, né, que dão ideias mirabolantes, né, fazem coisas assim que não dá muito certo, que num projeto não é possível ser aplicado, então ele precisa fazer essa filtragem também para depois passar para o Scrum Master e aí em diante. Eu acho legal que você falou que assim, o facilitador, no caso o SM, ele está ali pegando, né, colhendo tudo que os desenvolvedores estão fazendo, né? Isso é mais pelas releases, correto? Então, é através dessas reuniões periódicas que eu acho que é uma das maiores características da metodologia do Scrum e do Ágil também, né? É você estar diariamente colhendo informações e sabendo o que o seu time está fazendo, né? De forma rápida, é claro, sempre com rapidez. Eu acho isso muito interessante da parte do Ágil, você ter esse panorama geral constantemente, porque facilita para que você, junto com seus colegas, saibam exatamente o que você precisa fazer, sem aquelas reuniões de 1 hora no mês, assim, 1 hora é pouco, viu? Que às vezes você não tá falando nada naquela reunião, você... né? Tipo, sim, Cada poderia pessoa... ter sido só uma ata, alguma coisa que... Um e-mail passado, aí você tira o tempo da pessoa, tá aí, ó, isso é algo... Aí é uma dor que as pessoas reclamam do Ágil, sabia? Dos próprios ritos. Vocês sabiam que as pessoas reclamam de ter que fazer muitas reuniões? É mesmo? E aí vem a minha indagação para vocês. Será que se eu não fizer uma daily, eu não estou fazendo Scrum? O que vocês acham? Bom, eu acho que dependendo da necessidade, faz sentido. O rito, o que está escrito lá no papel é que eu tenho que fazer dele todos os dias. Sim. Eu tenho que fomentar dele todos os dias. Sim. Mas nem todos os meus times vão caber ter dele todos os dias. Com certeza. Porque assim, se a daily for olhar para o passado, olhar para o retrovisor, ela não faz sentido. Não. A daily ela serve como uma forma de trazer interação para o time, para que eles possam juntos pensar, o Gustav está desenvolvendo tal coisa, tu está desenvolvendo outra coisa. Como essas coisas vão se conectar? Então, isso é para isso que serve a dele. Para tanto ajudar a tirar os impedimentos e deixar o time mais unido, da liga. Sim. Mas você consegue fazer isso de maneira assíncrona.
Né? Sim, se com o time certeza. funciona muito bem assíncrona, eu tiro um pouco da necessidade de ter uma daily, né? Por favor, não me crucifiquem, né? Eu entendo Não estou dizendo que não tem que ter daily, estou dizendo que pode não ter daily em alguns casos específicos. Eu entendo, na minha visão, que o squad ele tem que ter um grau de união muito grande, né? Ele tem que saber conversar muito bem, ele tem que ter às vezes até uma inteligência emocional em, por exemplo, questões de divergência. Porque apesar de você ter um time pequeno, você tem pessoas diferentes, certo? Você tem pessoas diferentes, você tem visões diferentes, você tem experiências diferentes, principalmente porque essa é a proposta, não é? É para ser cross-functional, né? Tem Exatamente. que ser multifuncional. Então, eventualmente vai sair visões dissonantes ali. E aí você precisa de pessoas que compreendam, né, que é benéfico as divergências, naturalmente, mas que consigam não ficar só na divergência. Consigam entrar numa convergência. Eu me lembro que eu estava lendo um artigo, alguma coisa assim, sobre a NASA, enfim. E uma das principais características para você ser um astronauta é você ter uma inteligência emocional muito boa. Justamente porque você vai estar lá com as pessoas o tempo todo e você precisa entender e resolver conflitos e discordâncias de maneira muito mais fácil, né? Talvez, se a gente pega e leva isso para um ambiente um pouco mais de PMBOK, de fato, você tem uma dificuldade absurda. Você leva isso para uma obra, né? E aí você dá poder de decisão para pessoas que antes não tinham poder de decisão e em não ter poder de decisões, não precisavam discordar. Discordavam ou ficavam lá no seu canto e tudo mais, não existia a discordância não gerava nada. Mas se você traz isso, você traz poder de decisões para pessoas que não sabem discordar, é um problema muito grande. Como é que dentro do squad, apesar de ser pequeno, a gente lida, o Scrum Master, que acredito eu que seja o principal a fazer isso, lida com eventuais discordâncias? Primeiro, ele tem que saber, ele tem que se conhecer muito bem. Ele tem que saber quem ele é, os seus valores, os seus princípios e saber que, no final das contas, é só uma outra pessoa que está daquele lado. Não é o desenvolvedor, é um ser humano. Sim. Um ser humano que vai ter as suas capacidades, as suas limitações, os seus problemas pessoais. Então, o primeiro passo é esse, é o olhar não julgador. É saber que ali tem só um ser humano, né? E aí, nesse sentido, a gente pode puxar para diversas abordagens. Depende do tipo de problema. Tem problemas que você vai chamar um a um para entender. Tem problemas que vai chamar as duas pessoas e dizer assim, vamos sentar aqui, vamos tentar entender. É você escutar os dois lados. É você saber dar ouvido e voz para essas pessoas. Muitas vezes, eu costumo dizer que, na minha experiência de GP, de SM nesses últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, as pessoas elas só querem ser ouvidas. Às vezes elas nem reclamam de fato porque existe um problema, mas elas só queriam alguém que dissesse assim, verdade. Afirmação, né? Você é tá aqui, verdade, você tá aqui do cara. lado da pessoa. Poxa vida, não acredito. Que alguém concorda com você, né? Teve a mesma percepção, você não tá sozinho ali. Ou então, talvez, assim, me corrija se eu estiver errado, certo? Não necessariamente concorde, mas dizer assim, eu tô aqui, cara, eu tô aqui, me fala aí, me explica. Mas como foi que tu se sentiu quando ele falou isso? Poxa, E assim, você tem que ter muita habilidade para saber não se meter no ponto de inflamar. O ponto ali não é para que você puxe para quem está certo ou quem está errado. Você quer resolver o problema. Sim. E, de fato, em alguns casos, você vai ter que ter uma postura um pouco mais dura, mais rígida. Olha, mesmo que não exista ali uma posição hierárquica, mas em alguns casos você vai ter que dizer, então, olha, esse tipo de atitude a empresa não concorda. Então, você não pode xingar uma outra pessoa, você não pode destratar, você não pode humilhar. São coisas que deveriam ser básicas, mas às vezes precisam ser ditas. De fato. Entendeu? De fato, Acontecem com mais frequência do que a gente imagina. Do que a gente deveria estar tendo que resolver esse tipo de problema, mas acontecem.
E, por final, eu gostaria de perguntar ao Carlos Magno, de fato, quais são os próximos passos? Quais são as próximas perspectivas dentro do mercado, dentro das empresas, nas certificações por si só? O que a mente brilhante do Carlos Magno já passou por muita coisa aí, planeja para o futuro e como que ele enxerga esse novo... Talvez esse oceano azul aí que está pela frente, que muita pessoa ainda não tem esse grau de capacitação e que a gente pode, se início, né, o quanto antes, especializar-se cada vez mais e ser um grande player lá na frente. Eu vou falar uma coisa que as pessoas podem ser que nem entendam muito bem. Não é tão difícil assim se diferenciar. O mercado tem muitas necessidades e as pessoas elas não conseguem ver o básico e fazer o básico. Muitas vezes o teu chefe ele quer que tu faça o básico. O que vai fazer a diferença entre você ser promovido e o seu coleguinha não está no número de horas a mais que tu vai tu vai dedicar para fazer aquilo, mas como você vai fazer. Então, você saber o que vai gerar mais valor para a empresa, para o teu chefe, para o teu cliente final, saber para quem tu está fazendo, entender o contexto. Então, às vezes, para um pouquinho, olha para o todo e vê como aquilo pode agregar para a empresa, como aquilo pode agregar para o meu setor, como esse projeto pode ter relevância. E trazer a minha empresa, tem muito do ownership, né? É uma startup. Ela quer ela quer te dar a oportunidade para que você resolva os problemas. Sim. Então, o problema não é do Gustav, o problema é nosso. Sim. Porque se ele não resolver, vai dar um problema lá na frente, porque ele pode perder um cliente, ele pode perder um contrato, e isso reflete em todos, não reflete só nele. Sem dúvida. Eu podia pensar, eu lá quero que ele tô nem aí para ele, se ele sair da empresa é -1. Não, o pensamento é o contrário, como é que eu posso ajudar para que ele tenha o melhor resultado possível. Então, próximos passos no meu caso, pretendo continuar me especializando. Tem 2 certificações que eu quero tirar ainda esse ano, uma de ACSM e uma de CSPSM, que são os 2 próximos níveis do Scrum Alliance, né? Sim. São 3 níveis de Scrum. O CSM é o básico, o ACSM, que é o avançado, e o profissional, que é o último nível. Essas certificações são em inglês? As 2 primeiras são em português, a terceira eu não encontrei em português, só tem em inglês. Perfeito. E cada vez que você sobe um nível, você gasta um pouquinho a mais. Então, assim, prepara o bolso. E são sempre de 2 em 2 anos que elas têm que ser renovadas? As renovações, sim. Com relação aos cursos, você não precisa esperar 2 anos. Para você tirar o segundo nível, que é o ACSM, você tem que ter no mínimo 12 meses de experiência comprovada. Eu já ia perguntar, 12 anos. 12 meses. E para você fazer o CSP-SM, você tem que ter feito o ACSM e você tem que ter 24 meses de experiência. Perfeito. Então, assim, você consegue, de fato, crescer. E aí, também quero crescer para a parte do SAFe, quero fazer outros cursos de métricas, que eu acho que está faltando. Tem pontos que eu vejo específicos, poxa, precisava melhorar nisso aqui, queria compreender um pouco mais sobre OKR, queria manjar um pouquinho mais de métricas ágeis, porque, às vezes, as oportunidades... Eu não posso esperar a oportunidade aparecer para eu me especializar. Eu me especializo primeiro, para quando a oportunidade vier, eu estou pronto. Eu vou lá e eu assumo a vaga. Perfeito. É importante a gente ter em mente que a gente não sabe tudo, então sempre tem uma coisa a mais para aprender, né? Não se subestime, não ache que você já chegou lá, né? Sempre vai ter alguma coisa a mais e você sempre vai ter a oportunidade de crescer, independente ali de onde você está. A gente tem um exemplo incrível aqui do Carlos, né? Que já está aqui, tem um case muito grande, né? De empresas, de trabalho, de projetos, e mesmo assim ele está crescendo aí e planejando. E foi incrível ouvir todos vocês nessas experiências incríveis aqui. Com certeza tem agregado bastante os podcasts que a gente está fazendo. Espero que esteja agregando também aí para o pessoal de casa. E é assim que a gente finaliza hoje o nosso podcast com o incrível Carlos Magno nessa experiência, gente, de Scrum e Ágil. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Tchau.